Como começou? Qual foi o primeiro sindicato do Brasil? Tipo, Puta, sabe? cara, Entendeu? essa Tipo é uma assim, história muito. por exemplo, bancários, no caso, tipo assim, como começou? Qual foi a revolta que gerou pra falar assim, não, a gente precisa se organizar, porque senão o bicho pega com o patrão. Olha, isso é história, né? Faz parte da história. É muito antigo, é muito antigo. Eu tenho medo de dar um dado e ser questionado por isso, que Sim. você está falando ao vivo e tal. Aí você, pô, mas não foi nessa data, foi outra data tal. Mas assim, é muito antigo, cara, entendeu? As associações que se formaram, né? Para fazer luta, para se organizar e para fazer enfrentamento, elas são muito, muito antigas. Eu não sei se precisar agora o ano, mas assim, é coisa de mais de 100 anos, não é uma coisa, não é uma coisa Ah, de agora. O sindicato, por exemplo, tem quase 100 anos, tem 90 e poucos anos, o Sindicato Bancário de São Paulo, caramba, Pode crer. mano. Eu entendeu? também não Eu não achava De que fosse tão vida. imaginava antigo, isso, não. É uma não. coisa muito antiga, não é novo, né? E surge do quê? Surge de revoltas, entendeu? Porque, por exemplo, a classe trabalhadora, antigamente, por exemplo, não existia jornada de trabalho. Hoje você tem jornadas, por exemplo, o bancário tem a jornada de 6 horas, a jornada normalmente dos demais são 8 horas, 40 horas por semana, essas coisas todas. Antigamente não, cara, você trabalhava 18 horas por dia, 20 horas por dia. Não existia uma legislação, uma coisa que limitava, entendeu? E isso só foi surgir depois que houve uma organização de trabalhadores, né? Agora, falando em trabalhadores, cara, trabalhadores, velho, tem uma coisa, a gente chama a classe trabalhadora, e parece que a classe trabalhadora ninguém faz parte. Parece que o médico, que às vezes é empregado de um hospital, tem muito médico que é PJ e tal, mas assim, que ele não pertence à classe trabalhadora. O engenheiro que ganha bem, ele não pertence à classe trabalhadora. Ou seja, a classe trabalhadora, tem muita gente que acha que é o cara que ganha salário mínimo. Cara, classe trabalhadora é o seguinte, isso é muito importante, é daí que começa tudo, né? A consciência, cara. Você ter consciência que grupo você pertence. Isso é muito louco, é muito legal. Então, por exemplo, se você sai de casa e você não detém meios de produção e você vende a sua força de trabalho, cara, você é um trabalhador ou uma trabalhadora. Tá certo? Não interessa se a força de trabalho que você vende, você está atrás de um caixa servindo um cliente. No caso, você é um bancário que é um caixa, ou uma bancária que é um caixa e está servindo um cliente. Você é um trabalhador ou uma trabalhadora. Se você está numa metalúrgica atrás de um torno, você está vendendo a sua força de trabalho. Você está lá tocando um torno, lá operando um torno e tal, e o cara te paga por essa mão de obra tanto no final do mês. E assim por diante. Né? Mesmo os cargos, por exemplo, que o cara ganha. Você pega lá um superintendente de um grande banco, de um banco internacional, um banco que paga muito bem, que o cara ganha lá 50 pau por mês. Tem muito cara que acha que ele não é classe trabalhadora. Ô, velho, ele só ganha aquilo porque os trabalhadores se organizaram e fizeram com que ele tivesse esses direitos. Não interessa se ele ganha mais ou se ele ganha menos. E é bom delimitar isso. Então, a classe trabalhadora é a grande maioria das pessoas que saem para trabalhar e vendem a sua força de trabalho. Se você vende a sua força de trabalho, você é classe trabalhadora. E quem que está do outro lado? Quem detém meios de produção. Esse compra a tua força de trabalho. Então é saber quem está de um lado, quem está do outro, e saber dos limites de cada um. E saber que existe uma desigualdade material, né, cara? O patrão, ele pode tudo. Entendeu? Porque se ele não quiser te contratar, ele não te contrata. É aquilo que a gente estava conversando. Então, para isso que existe a legislação trabalhista, e na reforma trabalhista, por exemplo, a galera, para aprovar a reforma trabalhista, vendeu um monte de mentira, dizendo que a CLT engessava. Muita gente acreditou nisso, entendeu? Que a CLT, ela engessava o patrão só perdia na Justiça do Trabalho e tal. Só que os números desmentem tudo isso. Eles diziam, olha, nós precisamos baratear o custo do trabalho, tirando direitos de trabalhadores e trabalhadoras, para poder gerar emprego. E aí a gente gera emprego. Cara, ficou provado que eles não produziram
não geraram os empregos que eles prometeram. Peraí, mas eu não entendi Fala. como que é gerar, tá ligado? Tipo assim, você tá tirando os direitos Exatamente. do cara. Como que isso vai ajudar, mano? Como que isso facilita? Na minha cabeça não fecha, tá ligado? Não, exatamente. O que eles fizeram foi precarizar o trabalho, né? Porque, Entendi. por exemplo, para aprovar a reforma trabalhista, eu estou falando da reforma trabalhista, cara, porque foi um marco, né? Toda a sociedade se envolveu com isso, viu que a reforma trabalhista estava em andamento, estava sendo discutida, e naquele momento, nós, que éramos contra a reforma trabalhista, não tivemos o espaço que todo mundo teve na grande mídia para dizer que a reforma trabalhista era boa. E nós queríamos dizer o seguinte, a reforma trabalhista não é boa. O país não precisa dessa reforma trabalhista. Você quer ver por quê? Uma das provas. Por exemplo, o país em 2014, acho que 2014 ou 2015, o índice de desemprego era em torno de 5% em 2014 ou 2015. Tempo bom, né? Nossa, tinha emprego para todo mundo, era quase o pleno emprego, né? O que a gente chama de do pleno dólar. emprego. O nego reclamava do dólar. Da gasolina, né? Tava Era tudo muito 2 e caro pouco a naquela gasolina, exatamente. Então, o emprego, o desemprego estava em 5%. E o desemprego chegou a 5% com todos os direitos que se tinha antes da reforma trabalhista. Então, não são os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras que interferem na geração de emprego. O que faz gerar emprego é o nível de atividade econômica de um país. Se você não tem atividade econômica, você não gera emprego. Entendeu? Nada gira. Então, você não tem atividade econômica. Isso é uma balela, né? E aí, o que aconteceu? Hoje, eles criaram alguns empregos sem direito, empregos informais, contratos precarizados, aprovaram a coisa da terceirização, que é uma puta de uma sacanagem, essa coisa da terceirização, porque o trabalhador terceirizado é o seguinte, o trabalhador trabalha para um patrão. Quando ele é terceirizado, ele trabalha para 2 patrões. Pode crer. Só que toda a mercantilização, toda a grana que está envolvida nessa relação, ela não aumentou nem diminuiu com essa mudança de contrato de trabalho. Quem é que cedeu dinheiro para poder outro ganhar? Foi o trabalhador, que ficou com menos para pagar para um atravessador, que é a empresa terceirizada. Entendeu? Cara, ninguém fala dos terceirizados. Por exemplo, o cara que trabalha terceirizado, muitas vezes sequer tem férias. Aí você fala, pô, mas por quê? Esse cara não tem férias porque ele está... a empresa não dá férias para ele? Funciona assim, cara. Você trabalha numa grande empresa internacional. Essa empresa contrata uma empresa terceirizada para que essa empresa faça serviços. Beleza. Tipo, faxina de shopping. Isso. Tipo isso, Exatamente. né? Tá, só pra galera Legal, entender. para ir pro concreto. Aí, o que acontece? Essa empresa terceirizada, cara, a empresa que contratou a empresa terceirizada rompe o contrato com essa empresa terceirizada. E aí, a empresa vai embora. Só que os caras que trabalhavam nessa empresa terceirizada vão trabalhar para outra que vai entrar no contrato. Entendeu? Só que aquelas férias que você ia tirar, que você trabalhava 11 meses na empresa, cara, você não tirou e você vai começar a trabalhar numa outra empresa. E assim fica o ciclo, meu. O cara não tem férias, não tem uma série de direitos que o trabalhador que é contratado direto tem. Porque você tem... Eu estava falando da importância do sindicato. Imagina a Convenção Coletiva Nacional. Por exemplo, os bancários têm uma Convenção Coletiva Nacional. É uma das categorias mais fortes que tem. O que ela faz? Ela te protege em alguns direitos. O terceirizado tem direito ao quê, cara? Nada. Não tem direito a absolutamente nada, né? Então, eu vou te dar um exemplo de terceirização. Na minha experiência de dirigente sindical, num certo banco, não quero falar nome de bancos e nada, num certo banco... Nubank que não foi, da sacanagem. Tinha uma empresa terceirizada prestando serviço a esse banco X numa área específica. Essa empresa terceirizada, que tinha que pagar
para esses trabalhadores e trabalhadoras, quebrou. Simplesmente os caras estavam trabalhando dentro do banco e a empresa sumiu, não deu mais as caras, largou os caras lá. Assim, ó, largou os caras lá. A empresa quebrou e saiu andando. O que o banco fez? Porque ele precisava daquele serviço. Ele contratou uma outra empresa com a mesma expertise e falou, ó, eu quero que vocês façam esse serviço, que eu preciso que o serviço seja feito. Essa empresa terceirizada que entrou no contrato novo, porque você entendeu, tem um contrato da terceirizada com o banco e tem um contrato da terceirizada com os funcionários que ela contrata. Sim. Pô, aqueles seres humanos, trabalhadores e trabalhadoras que estavam lá trabalhando há 8, há 10 anos, não estavam trabalhando há 6 meses, há 8, há 10 anos, eram gente muito antiga. Chegou um diretor da empresa nova, cara, e falou para eles assim, ó, gente, é o seguinte, nós vamos fazer um processo seletivo, mas a gente não vai ficar com todo mundo. Sabe o que nós vamos fazer? Vocês estão em 80 aí, nós vamos aproveitar mais ou menos uns 20, tá bom? E vai sendo do jeito que a gente quer.